Já viu o que é que eu tenho aqui à frente? Olha para o mar. Aqui é mesmo mar, minha filha. Está ali o Tordesilhas. A minha mulher era madeirense. E eu, quando vim para esta casa, fui a pensar nela. Já moro aqui há muito tempo. Eu moro aqui, ela morreu há 15, eu moro aqui há 18 anos. 18 anos. Morava em Benfica, no Bar de Santa Cruz. Morava em Benfica. Venha cá, como vê, aqui é no palco do Teatro Nacional, a receber a condecoração que me foi oferecida na altura. Eu acho que é o grande oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada, que eu estou a receber ali, por Jorge Sampaio. Aquele também foi quando eu recebi outro prémio. Das mãos de outro Presidente da República. Aquele é o Cavaco Cavaco. Silva. Sim. Esta Eu aqui... recebi de 3, o do Mário Soares também não tenho aqui, está em Baldonar. Aquilo é um palhaço, eu gosto muito de palhaços. Porquê é que gosta de palhaços? O que é há de interessante? Gostava de ter sido palhaço. Gostava de ter sido palhaço. No fundo eu sou palhaço. Eu sou palhaço de mim mesmo. Olha, vê. Olha ali. Não está ali. É verdade, há muitos palhaços, é verdade, aqui à volta. Pois é. Então vamos lá ver. Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Este é um teatro especialmente especial, porque estamos nesta quinzena à conversa com o Rui de Carvalho, em cima de uma celebração muito bonita, muito especial também, outra vez a palavra, os 80 anos de carreira do Rui de Carvalho. Muito obrigada, Rui, por me receber. Nada, sempre aqui. às ordens. Ora, diga lá o que é que quer saber de mim. Olha, eu estava a pensar que dizer o seu nome, Rui, é quase uma outra maneira de dizer a palavra ator. Como se o seu nome tivesse a força de preencher quase por inteiro o tamanho de uma profissão. Ora bem, o meu nome grande é muito grande. Eu vou dizer um nome grande e depois digo um nome pequeno, está bem. Eu chamo Rui Alberto Rebelo Pires de Carvalho e depois sou Rui de Carvalho com Y, que é o nome artístico. Portanto, tem Y porque eu tenho, na certidão de batismo, tenho Y, na minha altura em que eu fui batizado, o Y usava-se. Quer dizer, eu fui batizado há 96 anos quase, não é verdade? Há 95, um ano depois, mais ou menos. Portanto, o Y não foi uma invenção artística, estava lá. Não é, compõe mais, fica melhor a assinatura com o Y. Sim. As assinaturas têm uma característica, não é verdade? O Rui, neste momento, é o ator mais antigo em Portugal, a trabalhar, pelo menos. Em Portugal e na Europa. E no mundo sou o único. Há mais outros, sou mais velho que eu, a trabalhar. Na Europa sou o mais antigo. E no mundo há outro mais velho do que eu. Não me lembro do nome da minha filha. Se quiser saber, perguntar à minha filha que ela diz-lhe. Este tem 96 anos, também trabalha. É um ator conhecido. O trabalho, não é? Representar, no seu caso, é o principal sentido da sua vida. Sim, começa quando eu tenho 15 para 16 anos, não é? Portanto, eu tenho quase 80 anos de carreira. Quase 81. Estou a fazer quase 81 anos. Bem vividos, com algumas dificuldades, com alguns êxitos, com algumas vontades de servir o melhor possível, com nervos ao início e com respeito agora, porque os nervos mudam de nome, como a gente sabe. Eu já não tenho nervos. Tenho respeito pelo trabalho que faço, pelos colegas que trabalham comigo e pelo público, sobretudo. É para quem trabalho, esses levam todo o meu respeito e todo o melhor que eu possa dar da minha arte, que é a arte de representar, que é o que eu gosto de fazer. Quando me perguntam o que é que eu gosto mais, eu gosto de representar. É mais fácil representar na televisão e no cinema do que no teatro. No teatro exige que nós tenhamos uma preparação física, uma preparação vocal, exige de nós muito mais trabalho e muito mais cuidado. Mas há muito mais contacto. Temos o prazer da companhia, do público, a empatia com o público. E é muito agradável sentir esse calor anima-nos. E é diferente todos os dias, porque o público todos os dias muda. O público é diferente também. É diferente todos os dias, portanto essa sensação é diferente. Na televisão e no cinema temos é que descobrir quem são realmente as pessoas que estão connosco. Normalmente na televisão, quando estamos a gravar, normalmente toda a equipa que está em cena... Também é público, não é? É público, é verdade que é. E reagem como público. Se não estão em nada interessados, vão-se embora e a gente não sente que não está a ser interessante.
quando não se vão embora, é porque estão a gostar de ouvir. Aí já há um tanto de contacto, uma certa empatia com um público que está muito ao pé de nós, não é? Nós na televisão não usamos o potencial vocal que temos, não é? Usamos uma voz. Eu posso gritar aqui, eu posso dar um grito aqui. Ah! Mas este grito, para ser no teatro, tem que ir prolongado para cima para chegar ao chamado sítio mais alto, não é verdade? Que às vezes é geral. É impensável para si deixar de trabalhar? Eu suponho que enquanto tiver saúde e capacidade de trabalhar, estudar em minha casa e decorar os meus textos, acho que devo continuar. Às vezes a parte física tem mais dificuldades, que a gente, com muitos anos o corpo não tem a mesma elasticidade que tinha e a mesma flexibilidade que tinha quando era mais novo, não é? Eu dançava rock and roll, eu dançava tudo e mais alguma coisa. Agora já não consigo fazer isso. Como também já não conseguiria fazer o Rei Lear, não é verdade? Já não tenho capacidade para respirar para aquele personagem imenso que é o Rei Lear, por exemplo, que eu fiz no Teatro Nacional. E onde fui condecorado pelo Dr. Jorge Sampaio. Foi o papel da sua vida, esse Lear? Não, o papel da minha vida não foi esse. Foi um dos papéis da minha vida. Mas o papel da minha vida chama-se Rendeiro dos Heróis e é do Zé Cardoso Pires. É de um autor português que eu achava que devia ter o Prémio Nobel, que era um grande escritor. Porquê é que diz que esse é o papel da sua vida? O que é que foi tão especial nesse papel? Porque eu era o povo português, era cego quando queria e quando não queria não era cego. Tinha uma placa, não é? A avisar. Exatamente, eu tinha. Quando era cego e quando não era. Exatamente. Era uma espécie de um espantalho. Mas que era bailarino, também dançava. Era muito levezinho. Fiz isso no Teatro Moderno de Lisboa. Há muitos anos. Em 1960 e qualquer coisa, eu não sabia, não, ainda não conhecia o mundo, pois não, minha filha. Não, ainda faltava um bocado. Foi. Mas porquê é que me responde sem nenhuma hesitação que esse é o papel da sua vida? Porque é o que eu mais gosto de ter feito. Embora tenha gostado muito de fazer outros, que eu fiz papéis muito importantes. Olha, no Teatro Nacional, por exemplo, fiz imensos papéis. Eu trabalhei muito naquele palco. Aliás, quando acabei o curso de conservatório, fui parar lá, os alunos tinham direito a ir lá estar uma temporada. Depois saí, fui para o Teatro do Povo, andei com o Ribeirinho. Tive um mestre muito bom que se chamava Ribeirinho, Francisco Ribeiro. Tive vários mestres, todos eles foram mestres para mim. Vasco Santana, o Assis Pacheco, o João Vilaré, a Sra. Dona Justina Silva, a Sra. Dona Amélia Recolasso, a Sra. Dona Mariana Recolasso. Tudo isso foram pessoas que me ensinaram muita coisa a mim. Os meus colegas ensinam-me todos os dias coisas, os mais novos. Eu até tenho a honra de ter um filho ator e um neto ator. Há qualquer coisa de genético aí. E tenho 2 irmãos atores antes de mim. Sim. A minha mãe era viúva e o meu pai era viúvo, e quando casaram tiveram-me a mim. A minha mãe tinha 2 filhos que eram atores os dois. E o meu pai tinha 2 filhos também. Tive 4 irmãos e sou o filho único. É ator por causa desses irmãos atores ou não? Naturalmente sou. Porque foi por causa deles que eu me estreiei na Covilhã, por exemplo. Estreou-se na Covilhã. Exatamente. Portanto, a estreia há 80 anos foi na Covilhã. Eu vivia na Covilhã na altura. Sim. O meu pai, como era militar, na verdade, estava colocado na Covilhã. E eu estreiei-me lá a fazer a história da carochinha. Faziam um Ardina, sabe o que era um Ardina? Que vendia jornais, sim. Eram vendedores de jornais antigos, agora já não há Ardinas. Tinham um saco onde eles metiam os jornais. E eles atiravam os jornais para as janelas das pessoas, embrulhavam. Aliás, eu quando fui militar, só fiz exame de conservatório depois de sair do exército. Eu fui militar e fui de cavalaria. Isto era a propósito de... Estava a falar dessa estreia na Covilhã? Sim, exatamente. E então estreiei-me, porque realmente, como eu tinha irmãos atores, a minha mãe era pianista, estava a ensaiar a escola que era uma escola de meninas, que era as Florinhas da Rua, na Covilhã. Chamava-se Florinha, a senhora de Mitilana, que perguntou se eu podia entrar e fazer um papel. E eu estreiei-me. Nervoso. Sim, mas queria aquilo ou nunca lhe tinha ocorrido que pudesse... Não, eu sabia muito bem o que era o teatro, porque eu ia muito ao teatro com a minha irmã e com a minha irmã, sobretudo, como o meu irmão morreu quando eu tinha 4 anos. Eu estava em África quando ele morreu, o que era ator. Foi ator de Teatro Nacional também. E foi aí que a minha mãe conheceu o meu pai. No Teatro Nacional? No Teatro Nacional. Como é essa história? A história eu não sei, apaixonaram-se um pelo outro. A minha mãe ia acompanhar a filha e o meu pai ia lá visitar os amigos, que o meu pai era muito amigo do teatro. O seu pai ia muito ao Teatro Nacional? Ia muito ao teatro, tinha muitos amigos atores. E conheceu a minha mãe e namoraram
E a minha mãe foi minha mãe aos 43 anos e meu pai aos 46. Eu tinha irmãos de um lado e irmãos do outro. Sim. Pronto. É uma história engraçada, não é? É muito engraçado. Faz do Teatro Nacional uma casa ainda mais especial, mais importante para mim. Para o Rui. 80 anos de carreira, 95 anos de vida. Quase 96. Quase 96 anos. Já tenho 8 meses mais. Sim, ok. Faz em março, é isso? Faço em março. Em março. Não digo disso, não mandam-me prendas, eu não quero. Dinheiro. Já não quero prendas? Não, gosto de ter uma prenda, gosto. Gosto de ter recordações, não é? Eu tenho muitas recordações. E tenho, como vi, já não tenho esse sítio para as pôr, não é? O problema é esse. As recordações ocupam espaço, não é? Tem que ser recordações do coração. Sim. Como estas que eu estou a ter aqui. Deixe-me dizer, Rui, que para quem nos ouve, que neste mês, em novembro de 22, os 80 anos da sua vida como ator são celebrados também no Teatro Nacional Dona Maria II, que rende a sua homenagem a essas 8 décadas. Há uma exposição de fotografias de arquivo dos espetáculos que fez no Dona Maria II, Retratos Contados de Rui de Carvalho, chama-se assim, com curadoria de Nelson Mateus. E no dia 26 há um espetáculo com o Rui de Carvalho em ação, como ator, A Ratoeira, texto da Agatha Christie. Em todo o caso, já tinha feito este texto, não é? Há 60 anos. Há muito tempo, há 60 anos. Só não fazia o papel que faço hoje. Agora vem num lugar diferente, não é? Agora faço, eu antigamente fazia o galã, agora não faço o galã, agora faço uma jovem a calvo. Aconteceu-lhe muito isso de revisitar textos tempo depois, sendo uma pessoa muito diferente em cada momento, naturalmente. Não tenho revisitado muitos textos, não tenho. Fiz muita coisa na televisão, na RTP. Antigamente havia teatro na televisão, agora infelizmente já não há, não é verdade? Embora as pessoas perguntem porque é que não há. E quando há, é sempre a horas, ninguém ouve, ninguém vê, o que é uma tristeza muito grande. Acho que as pessoas que estão à frente não se interessam muito pelo teatro. Só se interessam para pedir quando é preciso ajuda dos atores, pedem-nos ajuda, mas depois esquecem-se disso. O Rui, neste momento da sua vida, vai muito ao teatro ainda, ou tenta ir? Quando posso, vou. Quem vai menos ao teatro são os atores, minha filha. Porque quando estão a trabalhar, felizmente para eles é bom este aspecto, não é? Quando não estou a trabalhar, vou com certeza. Eu gosto muito de ir ao teatro. Adoro teatro de revista, gosto muito de teatro de revista. A propósito da Ratoeira com 60 anos de diferença. Quem é que era o elenco? O primeiro? Sim. Está a perguntar-me? Eu não sei. Saber? Eu quero saber, claro. Então, era o Rogério Paulo, sim. Era o Paulo Renato, era o João Vilaré, era a Fernanda de Sousa, eu, que fazia o galã, e era a Maria Dulce. Acho que já disse todos. E o Croft era feito por João Vilaré, que é um personagem que existe. Há o galã, que era o que fazia eu, que se chama Ralston. E depois havia a menina, a senhora, que hoje é interpretada que fazia a Maria Dulce, que hoje faz a Sofia de Portugal. Lembra-se disso porque foi um espetáculo marcante ou porque tem uma memória assim para todos os espetáculos que fez? Não está a ver a memória que eu tenho. Se me está a fazer uma entrevista, com o passado eu tenho que ter memória, minha filha, senão não consigo dar-lhe a entrevista. Sim, mas seria natural que alguns aspectos se apagassem. Não, a gente quando não tem memórias, não tem memória para nada, minha filha. Começamos a ficar estressados porque não conseguimos decorar, E o decorar é uma questão de as pessoas dizem, eu não consigo decorar. E depois pergunto, e os médicos não sabem os ossos todos, mas não sabem decorar. Alguns sabem, porque normalmente os médicos escolhem coisas de arte para se expressarem melhor na vida. Quer dizer, escolhem poesia, escrevem teatro, pintam. Os médicos têm muita curiosidade pela arte, porque lidam tanto com a parte física da vida que precisam da parte espiritual. Necessitam muito dela. E essa é uma coisa bonita. Portanto, eu gostaria de ter sido médico, por exemplo. Podia ter sido médico. Podia acompanhar, porque um médico é uma profissão muito bonita, não é? Também trata dos seres humanos. Uns tratam do espírito, outros tratam do físico. Como é que foi ao longo do seu tempo como ator o trabalho com a memória, com o decorar dos textos? Tem um método? Ele foi mudando? O método é ler muitas vezes a mesma coisa, minha filha. Até que as coisas vão aperfeiçoando e a memória vai começando a funcionar. E as palavras vão começando a ter verdade. As que estamos a ter agora têm verdade, não têm? Mas estamos a pensá-las neste momento. Nisto não conseguimos, com certeza, esta justeza de estar a falar ao mesmo tempo e a pensar ao mesmo tempo. Às vezes acontece que também temos
temos que derrapar um bocadinho para conseguir dizer a palavra que queremos dizer. Né? À procura dela, às vezes nós sabemos é a palavra, empregar a palavra, por exemplo, um adjetivo qualquer que nós queremos pôr a uma coisa que nós não lembramos que adjetivo há de ser, não é verdade? Isso obriga-nos a fazer uma pesquisa. Mas no teatro é uma procura de chegar a isso, o mais possível, na verdade. Passado muitas representações, quando já fizemos o espetáculo muitas vezes, acontece que às vezes já começa a haver uma aproximação muito grande. E aí é perigoso podemos ter brancas. Quando a confiança é demasiada? Exatamente, quando a confiança é demasiada, se não tivermos com atenção, podemos ter brancas, podemos ter realmente pausas dentro da nossa cabeça, não é verdade? Isto são tudo gavetinhas, não é? Isto são tudo gavetas que se abrem, que se tiram. E para me estar a lembrar disto que estou a falar consigo, tenho que estar a abrir gavetas, permanentemente. E como é que se sai da branca? Desse como calvário? É que sai? Sim. Com calma e não, como dizia um grande mestre chamado Alves da Cunha, foi um grande ator português, foi meu mestre também, que dizia sempre: quando estiveres aflito, meu filho, o que é preciso é convicção, estupidez natural, não deixar cair os finais. Ora bem, é procurar uma palavra para conseguir preencher o tempo do vazio, quer dizer, dentro do assunto, o mais possível, não é verdade? Procurar estar o mais possível dentro do assunto à procura do texto. Porque nós temos que respeitar o que está escrito. Porque uma das nossas grandes obrigações é respeitar quem escreveu, o outro lado da nossa parte, o que escreve. Há atores que escrevem também, não é verdade? E esses também podem dizer os seus textos. Mas normalmente temos que respeitar a escrita. Porque há estilos. O Bessa não é igual ao Camilo, não é igual ao Camilo. Não é igual ao Ramalho Ortigão, não é igual, não são iguais. Os estilos são diferentes. E alguns são muito complicados, nem alguns não são nada fáceis, os estilos. A propósito de estilos, mas de outros estilos, a forma de representar mudou muito, não é? Nestes seus 80 anos de carreira. Parece que fomos de um estilo muito declamatório, pomposo, cerimonioso, para outro mais, talvez mais próximo da vida, do registro da vida. Deu pela mudança? Foi acontecendo? Como é que foi? Na altura, quando estamos a representar, há pessoas que são pomposas, não há? Há pessoas que são exageradas, não há? Há pessoas que a gente não percebe nada do que dizem. É uma baralhada muito grande que eles dizem. Tudo isso são coisas que nós temos que aprender. Essas baralhadas, essas complicações, essas dificuldades. Porque o pomposo é quando nós queremos que seja pomposo. Agora, quando nós queremos ser simples, somos simples. Eu agora estou a ser simples. Mas este simples tem que ser, quando é projetado no teatro, tem que saber subir. Para ser simples lá em cima. O que é que eu tive que fazer mais força? Não é, meu amor? O meu amor também faz parte da nossa vida. Mas eu gostava de perceber se notou muito na sua vida a mudança de estilos. Sim. Quando vê agora. Mas havia atores naturalmente muito naturais, como se costuma dizer hoje, como Ângela Pinto, como Ferreira da Silva. Atores que foram fantásticos, que não eram pomposos. Já eram chamados atores naturalistas. Rui, a sua estreia no Teatro Nacional Dona Maria II acontece em 47, será? 47. É. Ok, portanto uns anos depois... Estava escrito no camarim que ardeu. Sim. A data da minha inauguração no Teatro Nacional. Estava no camarim de um colega. O colega cedeu uma parte do camarim para eu estar, que era o Augusto Figueiredo, que era um belíssimo, um extraordinário ator do Teatro Nacional, e um grande intérprete, Gil Vicente. Portanto, essa estreia no Dona Maria II acontece poucos anos depois dessa estreia na Covilhã, aos 15 anos. Sim. Como é que é? Vai para o Teatro Nacional pela mão do Francisco Ribeiro, o Ribeirinho? Como é que é esse? É, porque eu vou pelo Teatro da Universidade Portuguesa, que o Ribeirinho dirigia na altura. A Universidade Portuguesa tinha teatro, e eu, como não me interessava nada ser pupilo, nem coisas dessas, mas gostava muito de ser ator, gostava muito, fui para o teatro, fiz teatro universitário, fiz teatro durante o liceu e fiz teatro, depois teatro universitário. E embora não fui universitário, não tirei curso superior nenhum. Como é que foi a sua estreia no Dona Maria II? Qual era a peça, lembra-se? Chamava-se Crime e Castigo, minha filha. E eu fazia um papelinho, uma coisinha muito curta. Sim, portanto tinha menos de 20 anos, não é? Um elenco espantoso do Teatro Nacional na altura.
não me estou a lembrar de todos. Entrava a Dona Amélia, entrava a Lira Abranches, entrava o Sr. Ramos Monteiro, entrava o Baiva Raposo, entrava muita gente, muitos atores muito bons. O Figueiredo entrava também, entrava muita gente, quer dizer, não Lucília, mas também não entrava. Havia a Lucília e a Lucinda. A Lucinda era a mãe, a Lucília era a filha. Uhum. Eram duas grandes atrizes. E o Rui, nessa altura, era um rapaz, um rapazinho, que é encantado com estar ali. Tinha 18 anos. Não. Depois fui para a tropa, fui militar, não, fui miliciano. Depois, quando acabei, fiz o exame do conservatório, porque não me deixaram fazer exame antes de fazer a tropa. Fui militar primeiro. E foi para a tropa contrariado ou não? Não, minha filha, fui de uma arma desportiva chamada cavalaria. A arma de cavalaria é uma arma desportiva. Mas estudei tanto para poder fazer teatro que até sabia comandar uma divisão de cavalaria. Uhum. Como é que foi a sua vida militar? Dava-se bem boa, com aquilo? Dava-me bem com os cavalos, muito bem. E os militares também, enfim, com muitos amigos. Chamados camaradas da tropa, na verdade. Eu fui um dos mais antigos do curso, tinha algumas responsabilidades nesse curso, e ainda hoje sou o mais antigo lanceiro que há. Fui de lanceiros. Eu fiz serviço militar no regimento de lanceiros 2. Uhum. Ali o emblema, depois morto. Sim, ok, obrigada. O seu pai era militar, não é? Portanto, Meu pai era, mas era de infantaria, não era da minha arma. Uhum. Mas, portanto, esse universo era-lhe próximo, não é? De alguma maneira. Sim, era próximo. Mas como meu pai gostava muito de música, ele importava-se mais com a banda de música que com as armas. Sim. É verdade. Tinha uma banda, houve uma orquestra famosa na altura, chamada Casa Nova, que era toda quase formada por todos músicos que estiveram na Covilhã, na banda da Covilhã, na banda militar. Retomando aqui o fio à meada do teatro, portanto, depois faz o conservatório. Nunca mais acabamos a entrevista. Mais um bocadinho. Portanto, faz a escola, o conservatório, e depois vai fazer parte da companhia do Dona Maria II entre 78, que é o ano da reabertura. Um bocadinho. Era só como fui como aluno, não é verdade? Sim. O aluno que tinha direito a ir lá fazer Ok, portanto, anos mais tarde, em 78, depois da reabertura, que entra para a companhia. Depois entrei para a companhia em 1978, não é? Quando o Ribeirinho tomou conta do Teatro Nacional. Sim. O Ribeirinho é a sua figura maior de referência no teatro? Não, era um grande ator, o Ribeirinho, mas era um grande mestre também. Não é preciso ser um grande ator para ser um grande mestre. Né? Há grandes mestres que não são grandes atores. Mas os meus mestres foram Vasco Santana, João Vilaret, o Assis Pacheco, a Dona Amélia Recolasso. Esse é que já falei neles há bocadinho. Pelo que percebo, o Ribeirinho foi uma figura, apesar de tudo, importante, não é, na sua vida. Tecnicamente foi a pessoa que mais me ensinou. Sim. Ainda hoje me lembro de muita coisa que ele me dizia. A mim, a fazer em cena no teatro. Na televisão ele não ia. Na televisão quem manda é o realizador. Não, o encenador, quando pode ensaiar os papéis, as palavras. Depois é o realizador que manda. Dizia-lhe o quê, por exemplo? Ele? Dizia que se lembra de algumas coisas que ele lhe dizia, o Ribeirinho. Como se sobe uma escada, por exemplo, como é que se equilibra em cena, como é que se anda num palco que tem inclinação, que se chama caimento, sabia? Quando o palco não é direito, chama-se tem caimento. E a gente às vezes trabalha em palcos que têm caimento. A plateia normalmente é assim, para poderem ver. Né? Quando não é assim, não veem nada, coitadinhos. O que é uma esquerda alta? O que é uma direita baixa? Temos que saber isto tudo. Sabemos que a nossa esquerda é a direita do público. É uma coisa quando vais à esquerda, a gente não pode ir para a esquerda nossa, temos que ir para a esquerda do público, que nunca é a nossa. A esquerda do público é esta, não é? Se eu estiver voltado para o público é esta. É o lado esquerdo, o meu lado esquerdo que volta para o público. Sim. Direita centro, direita meio, isto são tudo termos teatrais. E é bom saber, claro que tem que saber, isso é técnica, é pura técnica, na verdade. Nós temos que conhecer o sítio onde trabalhamos. Assim como o padre sabe dizer a homilia num sítio certo, nós também temos que saber dizer as coisas num sítio certo. E como é que o Rui lidava com os aspectos, ainda a propósito do Ribeirinho, com os aspectos mais duros da sua personalidade? Diz-se que no trabalho ele era implacável. Às vezes gostava muito, porque ele era muito exigente, era uma pessoa que exigia muito.
Às vezes até nos tratava com uma certa violência, na verdade. Mas isso tudo foi redimido, porque ele, pouco antes de morrer, pediu-me desculpa de às vezes me ter amassado tanto, mas ter valido a pena, foi o que ele me disse. Me aceito muito, mas valeu a pena. Isso para mim foi uma grande honra ele dizer-me isso. Pouco tempo antes de partir. Já partiu há uns anos. Ainda o vê de vez em quando no Pai Tirano, não é? Já viu o Pai Tirano uma vez? Já vi. É o Ribeirinho Sim, e o Vasco Santana, os dois. Eram dois atores muito giros, não é? Um era uma coisa muito simples, o outro era uma coisa muito mais marcada. O Ribeirinho não era como o Vasco Santana. E também era natural. Era naturalmente assim. Eu acho que quem vê sem o ter conhecido tem dificuldade em compatibilizar o ar cómico com Exatamente. esse lado muito duro de que toda a gente fala. Exatamente. Embora tivesse graça, não é? Havia mais atores com muita graça. Rui, nestes 80 anos de carreira, se não estou em erro, aconteceu-lhe uma única vez, vestir a pele de encenador para fazer um texto de Miguel Torga, Terra Firme, no Teatro Experimental do Porto, que também Exatamente. Eu fui dirigiu. diretor do Teatro Experimental do Sim. Porto. Foi lá que fez que ensinou Terra Firme. Há muitos anos. Não tinha nascido ainda. Eu acho que o Rui fez muita coisa antes de eu nascer. Em 1961. Sim. Nunca mais teve vontade de encenar? Não, dá-me cabo da saúde. Sim. Eu tenho uma preocupação tão grande que me fico... E tenho medo de não conseguir... Perco muito tempo com as palavras. E a encenação não é só isso. É tudo um conjunto de coisas, na verdade. Materiais e não materiais. As espirituais e as não espirituais. É preciso conversar com o maquinista, com o iluminador, com o adressista, com a contra-regra, com as pessoas que vão assistir, com o ponto, quando há ponto. Às vezes ainda há ponto, não é já na caixa do ponto. Isso já acabou. Porque as pessoas hoje têm que saber de cor. Mas é preciso haver a tal branca. Se tiver alguém para nos auxiliar, não há branca. Atira-nos imediatamente e não vale a pena estar com cerimónias. Atira mesmo para nós ouvirmos. Nós ficamos surdos quando temos uma branca. Temos a sensação que temos um papel almaço à frente, com esfelar milar e tudo. Ainda por causa da peça do Torga. Portanto, serviu-lhe de lição e nunca mais quis fazer aquilo. Encenar, dirigir uma peça. Agora, sou capaz de ser assistente de encenação. Assistir a um encenador. Dar-lhe ajuda. Sou capaz. O Torga esteve na estreia? O Torga assistiu e deu-me um abraço. Gostou. Eu fazia só um sacristão, mas não fazia nada. Sim. Também entrava na peça. Mas só fazia o sacristão. Estava nervoso com a reação dele ou não? Nessa altura ainda estava nervoso, agora já não estou. Agora só tenho respeito. Que é a mesma coisa, não é? Porque é que a gente com o respeito já não treme? E com o nervoso a chave não treme na mão. Ou o copo. O Rui foi dirigido por dezenas de encenadores. Dezenas não fui, para alguns. Não se pode chamar encenadores a todos. Alguns são só diletantes, mais nada. Sim. Não percebem nada daquilo que estou a fazer, não é? Como é que lida com isso? Lido muito mal, muito mal. E lido muito mal com eles também. O que é que não gosta num encenador? Não gosto que não sabem pedir, o que é que não sabem, porque pedem disparates, não reparam em muita coisa. Não. São diletantes, meu filho. Quando o encenador tem que saber muito mais que tudo, que todos. Tem que conhecer todas as facetas do espetáculo. Chamemos-lhe assim. Não pode ser um ignorante do que é a profissão. Por isso é que havia atores muito bons, mas muito melhores encenadores, e que não eram tão bons atores. Houve o Mestre Pinheiro, nunca ouviu falar do Mestre Pinheiro. Não era um grande ator, mas era um grande mestre. Foi o grande mestre da Dona Amélia Recolasso. Ensaiava a Dona Amélia e não era um grande ator. E ela fez-se uma grande atriz com o Mestre Pinheiro. E o que é que não suporta num ator? Ver num ator? Vaidade, meu filho. Nós temos que ser humildes. Nada de vaidades. A nossa profissão é efêmera. Nós hoje vamos bem e amanhã podemos ir muito mal, meu amor. Nada de vaidades. Quanto mais vaidade, pior se vai, minha filha. E sobretudo não ser supersticioso. Não tenho nenhuma superstição. Não tenho. Eu sou capaz de não passar debaixo do escadote, mas isso não é. Pelo simples não? Isso é para não me cair em cima. Não. Mas não, acho que a superstição dá cabo da qualidade dos atores. Havia um grande ator português, já morreu, chamado Zé de Castro, que era muito supersticioso. E um dia tive que dizer, tu tens tanto talento que não precisas ter superstição nenhuma. Mas ele não acreditou nisso.
Era mesmo supersticioso. O que é que ele tinha rituais? Tinha rituais que tinha que fazer todos os dias com o espetáculo, iguais àquilo que fez no dia da estreia. O que era terrível, como calcula, não é verdade? Obrigava a uma perda de tempo enorme. Ter que ir à casa de banho, mesmo a sanduíche, dar um beijinho a uma colega. Isto tudo eram coisas horríveis, não é verdade? E ele tinha que fazer todos os dias isso. Pois é, a superstição é horrível. Não vale a pena ser supersticioso. A qualidade está no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos, no trabalho que fazemos em casa, que estudamos e que preparamos para o público ver. Continuamos já a seguir, Rui, para terminar, mas antes, no minuto, revemos a conversa com a Maria João Luís no episódio passado do Teatro. Eu sou 100% intuição. É muito importante o foco, é muito importante estar focado. Quando tu estás pleno, quando estás plena na tua forma de expressão, é quase uma coisa mágica. Tudo está certo, tudo fica certo, tudo faz sentido. Tive uma fase em que achava que não ia ser capaz de fazer mais nada, fosse o que fosse. Eu não sou boa atriz, eu não sou boa encenadora, eu não consigo fazer mais novela, não sei se quero mais o teatro, não sei se é isto que eu quero. Eu tenho quase 60 anos. É um peso enorme, que é o que é que eu vou fazer? Como é que eu saio disto? Acho que aprendi a fazer uma coisa que é relativizar as coisas também um bocado. Hoje está mal, amanhã vai estar melhor. É esse o espírito. Encontrei a Natália Luísa a entrar e gritei desde o bar até à porta de entrada do teatro. Gritei, tive uma ideia incrível! O meu maior projeto são os meus filhos. Não há qualquer dúvida. Tive uma banda de hardcore, de punk rock. Foram tempos muito felizes e onde eu aprendi muito sobre a comunicação. E 1, e 2, e 3, e 4, e salta cá para fora. Ou saltas tu, ou salto eu, e salta cá para fora. Ou saltas tu e salto eu, estou aqui há meia hora. Foi o Teatro Passado com a atriz Maria João Luís. Podem rever este e os outros episódios no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Pergunto-lhe agora, Rui, tem algum autor favorito? Alguém que seja o autor da sua vida? Eu há bocadinho falei no José Cardoso Pires, mas tenho muitos. Já fiz muito Shakespeare, já fiz muito Molière, já fiz Racine, já fiz autores portugueses, o Garrett. O Amor de Perdição é o Camilo. Já trabalhei muito em folhetins, já trabalhei muito Alexandre Herculano, por exemplo, que escrevia primorosamente Alexandre Herculano. Pelo que sei, é também um grande apaixonado por Gil Vicente. Sou um grande apaixonado de Gil Vicente, e não sou um mau intérprete de Gil Vicente. Aprendi muito com o meu colega Augusto Figueiredo, que era um grande intérprete de Gil Vicente. E Gil Vicente já tem uma certa naturalidade também. Eu hoje já interpreto o Gil Vicente com uma certa naturalidade, como interpretava nessa altura o Augusto Figueiredo. Já o fazia maravilhosamente. Tem algum Gil Vicente na cabeça? Tenho. Olhai vós bem que este sou eu, homem de boa ventura, empacho nunca maturo e hei de dizer o meu como a qualquer criatura. Gil Vicente. Percebeu tudo o que eu disse, não percebeu? Naturalmente. Olhai vós bem que sou eu. É o Juiz da Beira. É daí que pensam que ele era revisteiro, que fazia revista. Porque o Juiz da Beira é um juiz da Beira, que fala à moda da Beira, é beirão. E que está sentado num pelouro e vêm as rábulas todas. O preguiçoso, o castelhano, o brioso. Eu fiz o brioso também. Quando fiz com o Ribeirinho, fazia o brioso. Que era um fanfarrão, na verdade. O brioso é um fanfarrão. O molengão, o apaixonado. Tudo isso são figuras muito bonitas de Gil Vicente. Rui, queria terminar com uma pergunta que há bocadinho fez a propósito de outra coisa, perguntando-lhe se valeu tudo a pena. Isto, valeu tudo a pena? Valeu. Portanto, valeu a pena que eu continuo a valer ainda. Ainda cá ando. A valer a pena, na verdade, não é a valer. A valer o mais possível e o melhor possível que sei e posso. Muito obrigada, Nada. Rui de Carvalho, 80 anos de carreira e mais uns tantos de vida, celebrados este mês no Teatro Nacional Dona Maria II, que foi a sua casa durante tanto tempo, 20 e tal anos. Muito obrigada, Rui, Nada, por ter vindo ao teatro. Foi um prazer.